Olá, boa noite. Representantes de movimentos sociais fizeram um protesto em frente ao Palácio Anchieta agora há pouco. Eles cobraram respostas para a morte de Wellington Silva durante uma ação da PM em Vitória. Também pediram uma reunião com o governo do estado. Representantes da Unidade Negra Capixaba se reuniram em frente ao Palácio Anchieta, cobrando um posicionamento do governo em relação às mortes das pessoas negras no Espírito Santo. O último caso foi o assassinato de Wellington da Silva, de 24 anos. A gente quer discutir para o governador porque a gente quer uma apuração rigorosa, a gente quer que essa situação ela cesse definitivamente e que nós, junto com os movimentos sociais, consigamos construir uma política de segurança pública que não prima só pela letalidade, pelo confronto, mas é uma política pública que trabalhe com os direitos sociais do cidadão. Segundo a família, Wellington era ajudante de pedreiro. A imagem mostra quando ele é abordado pelo policial militar. Mesmo levantando os braços, acaba baleado com 2 tiros. O caso aconteceu na noite do último sábado no bairro São José, na região de São Pedro, em Vitória. Os 2 militares envolvidos na ocorrência foram afastados do trabalho. Todos esses vídeos, todas as falas, todos os testemunhos são objetos de investigação. Serão juntados aos autos do inquérito policial militar e no tempo oportuno, de maneira fria, racional, nós teremos a resposta de o que realmente aconteceu. Um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que nos últimos 2 anos, somente aqui no Espírito Santo, 74 pessoas morreram após ações da Polícia Militar. Já nos casos em que, além da abordagem policial, também acontece troca de tiros, foram registradas 149 mortes no estado nos últimos 4 anos. Isso segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Este ano foram registrados mais 13 casos até o momento. Dona Maria das Graças também foi ao Palácio Anchieta. No dia 20 de junho, completa 23 anos do assassinato do filho dela. Eu perdi um filho executado por 4 PM. Meu filho não era bandido, não era vagabundo. O irmão de Wellington não pôde participar da reunião no Palácio Anchieta e pede por justiça. Meu irmão não era traficante e muito menos tinha sonho de fazer medicina. Ele tem um filho de 6 anos, esse filho precisa de um psicólogo. Ele deixou uma esposa viúva, essa esposa precisa de um psicólogo. Ele deixou uma mãe aí que precisa de um psicólogo. Esse policial ele precisa ser preso porque ele é um assassino. Quem precisa de psicólogo e apoio do Estado é a família de Wellington e não esse policial. Bom, o grupo foi recebido pelo governo do estado e ficou agendada uma reunião entre os manifestantes e os secretários estaduais de Segurança, Direitos Humanos e Governo. A Defensoria Pública também cobrou explicações ao Comando Geral da Polícia Militar e iniciou um procedimento de apuração desse caso. Susto em Cariacica, um ciclista foi atropelado por um trem. A vítima estava de fone de ouvido. A linha de trem passa entre os bairros Nova Canaã e Flechal 1, em Cariacica, e é atravessando ela o cotidiano do morador, sejam crianças que chegam ou saem da escola, ou até mesmo quem está na motocicleta, a pé, de bicicleta. E a preocupação é constante, é olhar de um lado e do outro e se preocupar se vem o trem. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, é perigoso passar aqui por conta do trem? É sim, muito. Muito. Mas quando o trem passa, ele chega a buzinar, dá para ver antes dele passar? Às vezes tem que passar correndo. Preocupação porque acidentes podem acontecer. Inclusive, hoje um foi registrado. Esse acidente aconteceu logo de manhã, por volta de umas 8h da manhã, aqui nessa linha de trem que fica entre os bairros Flechal 1 e Nova Canaã. O trem, ele vem lá de baixo, vem buzinando, dá pra gente olhar também e perceber que ele tá chegando. E esse cara, esse homem, ele teria passado de bicicleta, ia passar de bicicleta, só que, segundo moradores, a princípio, ele estaria utilizando fone de ouvido, não teria ouvido a buzina, e aí a locomotiva acabou pegando na frente da bicicleta e, por sorte, não aconteceu algo pior. Já tinha recolhido o rapaz, o trem tinha pegado a frente da bicicleta dele e ele estava bem no hospital. Para a comunidade, o ideal seria uma passarela, mas há impasse sobre o local que vai ser erguida essa passagem. A Associação de Moradores não vai aceitar aonde ela quer colocar. Entendi. Ela tem que atender a comunidade. Entendi. E a comunidade em si acha que o local onde ela quer botar a passarela, tem uma é boa, que é lá naquele morro lá em cima. A outra seria do lado da escola, que não atenderia o povo. Isso aqui, qual a solução? Bom,
Bom, a Vale disse que o maquinista, ao ver o ciclista, tomou todos os procedimentos de segurança, alertando com buzina e faróis e aplicando os freios de emergência. A morte de um adolescente em um ônibus do Transcol está sendo investigada pela polícia. Ele teria sido espancado após um assalto na Serra. O adolescente seria suspeito de ter praticado um assalto a duas mulheres que estavam nessa praça do bairro Maringá, na Serra. O adolescente, Luiz Carlos Lucas Mateus Santos Lima, de 16 anos, teria roubado o celular de uma delas e tentou fugir, mas teria sido alcançado por uma pessoa e apanhado a pauladas. Era uma madeira um pouquinho pesada, né? Grossa, para ele tá carregando ali, batendo no outro rapaz. Ferido, ele foi em uma única direção, naquela ali, para a rodovia Norte-Sul, onde ele acabou pegando um ônibus de linha. Um adolescente chegou a deitar no piso do ônibus. Foi colocado nessa cadeira pelos passageiros e, não suportando o ferimento, morreu sentado. Os passageiros até chamaram o SAMU, mas quando os socorristas chegaram, confirmaram a morte dele. A causa teria sido uma pancada por um objeto que perfurou a cabeça. A avó de Luiz Carlos está inconsolável. Ele morava com ela 2 meses. Segundo a avó, ele foi pego por 2 homens na porta de casa ontem, por volta do meio-dia. Os 2 rapazes pegou ele aqui. A moça atendeu falando isso, que ele está passando mal, de desmaiado. A seguir, a insegurança em Cariacica. Moradores reclamam de assaltos no bairro Itaquari. Já já a gente mostra para você. A insegurança em Cariacica. Moradores do bairro Itaquari reclamam da ação de criminosos na região. Hoje pela manhã, um homem teve a moto roubada. Veja as imagens. Os bandidos chegam de moto. São 4 rapazes que cercam e rendem a vítima. Um deles desce da moto e bate com uma arma no capacete do motociclista. A vítima tenta fugir da situação, mas os bandidos exigem os 2 capacetes, um que ele carrega na mão e o outro na cabeça. Logo em seguida, vão embora com os pertences do homem. O crime aconteceu próximo das 7h30 da manhã, no bairro Itaquari, em Cariacica. Quem aparece no vídeo é esse autônomo de 39 anos. Teve a moto de trabalho levada pelos criminosos. Só que eles mandavam descer, né? Sai. Aí como eu fui me afastando, aí já não falaram mais nada. Chegaram a apontar a arma pra você? Apontou, ele desceu da moto na minha frente, né? Apontou a arma pra mim e mandou descer. O crime aconteceu nessa rua. Como vocês podem ver, ela é bem movimentada. Mas nem isso fez com que os criminosos agissem de forma diferente. E olha que curioso, depois que a moto foi roubada aqui na região, a vítima tem recebido inúmeras ligações de pessoas tentando negociar um valor para recuperar o veículo. Mas olha, ao que tudo indica, isso não passa de um golpe. Amigo, você pode desligar, que eu não dependo de você não. Vamos ver se você tem capacidade de achar sua moto. Tá ok, então. Depende da moto. Vende ela toda, então. Na madrugada de ontem, na mesma rua do roubo, essa moradora ouviu um casal ser assaltado. Era mais ou menos 00:30, 1h da manhã, quando eu escutei ele falando assim, meu celular não, deixa aí. Ele falou assim, me dá que senão eu encho sua boca de bala. E fica calado. De acordo com ela, um poste de energia não está funcionando no endereço, o que deixa o local escuro e propício para a ação dos bandidos. E a gente pensa que é por conta da falta da luz aqui do poste, né? Porque já tem muito tempo que esse poste tá no escuro. E a gente tem ligado, mas não aparece ninguém fazer nada, né? Viver em uma região com tanta violência tem deixado os moradores preocupados. Para a vítima que teve a moto roubada, infelizmente, mais uma dor de cabeça. O veículo não tinha seguro, mas conta agora com o trabalho da polícia. Bom, e a Polícia Militar disse que está à disposição da comunidade para avaliar as ações de segurança e pede que a população acione o CIODES pelo 190 sempre que houver suspeita de crime. Nós também demandamos à Prefeitura de Cariacica sobre a iluminação, mas até agora não tivemos retorno. Um homem acusado de invadir uma casa de shows foi detido pelo proprietário do local em Vila Velha. Um dia antes, o mesmo homem roubou aparelhos eletrônicos do local e deixou um prejuízo de pelo menos R$50 mil.
A casa de show invadida fica em frente à praia de Taparica, em Vila Velha. O local foi arrombado durante a madrugada por 2 criminosos. Um deles é Luiz Henrique Soares Martins, de 38 anos. Ele acabou preso em flagrante pelos donos do estabelecimento. O proprietário abordou uma viatura nossa que passava pelo local e informou que ele estava com um rapaz detido lá, suspeito de furtos no local. O rapaz detido aí, a princípio, pelo proprietário, ele precisou de um atendimento médico, que alegava alguma lesão, mas nada grave. Ele confessou que havia levado os materiais, né? Aí a equipe foi até o local onde ele disse que estaria esse material, um ferro velho, no bairro Guaranhuns. E lá foi feita a conversa com o proprietário, ele negou que esse material estava lá. Então, diante dessa incerteza, os 2 foram conduzidos ao DPJ para lá prestarem os esclarecimentos. Henrique e o comparsa haviam voltado ao estabelecimento justamente para poder finalizar um furto que eles haviam começado na noite de domingo, quando foram furtados 14 ventiladores, várias torneiras de dentro dos banheiros e fios de cobre. O local está desativado há cerca de 4 meses, o que tem facilitado a ação de criminosos. Esses locais desabrigados, desabitados, eles sempre são propensos para esse tipo de situação. Eles se aproveitam exatamente por estar vazio e o proprietário informou aí que ele teve um prejuízo do furto do dia anterior de cerca de R$50 mil. E os 2 detidos foram autuados em flagrante e encaminhados ao presídio. No retorno do TN2, já você vai ver, o mercado da Capixaba vai ser restaurado. Os detalhes já. E a gente volta falando de história da nossa capital, inclusive. O mercado da Capixaba vai ser totalmente revitalizado. O edital para a obra vai ser lançado amanhã, nesta quarta-feira. Os de abandono do mercado da Capixaba estão com os dias contados. A expectativa é de dar adeus a essas imagens aí. É que foi lançado hoje o edital para ressignificar o mercado histórico do centro da capital. O projeto prevê a restauração e a reforma. 14 lojas devem ocupar o térreo e um segundo andar deve também ser utilizado numa obra que vai ultrapassar o valor de R$10 milhões. Nós iremos restaurar inteiramente esse imóvel, um imóvel de valor histórico, artístico, cultural, paisagístico e também gastronômico. Será transformado em um centro de entretenimento, preservando a cultura, mas trazendo modernidade e fazendo com que a região do Centro de Vitória volte a pulsar. Mas quais lojas vão funcionar por ali? O que vai ser do mercado da Capixaba? Isso os moradores vão ajudar a resolver. Teremos editais para abertura, para ocupação das lojas. Isso tudo será feito de maneira muito democrática, dialogando com a sociedade e chegando à conclusão junto com os moradores e comerciantes do Centro de Vitória. A expectativa é que o edital para a licitação da obra seja publicado já nesta quarta-feira e aí o prazo de 3 meses para que a licitação seja liberada. A obra deve começar no 2º semestre ainda deste ano de 2022. E a gente está aqui na rua Araribóia. O projeto contempla tornar essa rua uma rua de lazer. Vai ser uma espécie de anexo a esse novo mercado da Capixaba, que não quer perder as características da década de 20. Uma obra de restauro de uma obra que foi construída em 1926. Toda a economia do Espírito Santo passava pelo centro e pelo mercado da Capixaba. Então, o mercado da Capixaba, que tem esse nome em razão da Avenida Jerônimo Monteiro, ela antigamente se chamava Avenida Capixaba. Então, o centro tem toda essa história e o mercado tem todo esse simbolismo. Então, retomar o centro é dar um sinal claro para a população, para quem quer morar, para quem quer empreender na cidade de Vitória, que o centro tem um olhar de carinho da gestão atual. Então, nossa primeira missão hoje é retomar essa capacidade de investimento, trazendo o centro novamente para esse protagonismo. Que legal, né? Estamos aqui na torcida para dar certo, viu? E a gente fica por aqui. Excelente noite para você, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.